aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós nos encontramos, né, para fazer essa caminhada na disciplina de Geografia, né, e vamos continuar. Vamos continuar com a aula passada, né, sobre a teoria malthusiana, né, dessa dinâmica da população, desse processo, dessa movimentação da população, para a gente entender melhor, tá bom? Então, eu peço a vocês, né, que tenham paciência, porque assim, esse conteúdo ele é muito rico, né? Vocês escutam muito no jornal, principalmente o pessoal da EJA que assiste também essa aula, né? Escuta muito no jornal, e é importante que não só o pessoal da EJA, mas todos nós, certo? Vocês, alunos também do 8º ano, assistam os jornais, né, os noticiários, para que vocês possam entender como caminha o país, como está o país. Muita gente cria aquela ideia, né, de que os jornais, os noticiários só mentem, só dizem coisas. Não, eles não podem mentir, eles não podem lançar uma mentira. E quando nós sabemos que hoje, né, com toda a tecnologia que existe, tudo que aparece de mentira normalmente é desmascarado, é mostrado, é provado que não é verídico. Então, é importante que nós estejamos atentos, né, às informações que nos são passadas, tá certo? Então, pelo slide, que é um pouquinho cansativo, que vocês acompanham, mas é um dos instrumentos que eu trago para vocês, para que vocês possam dinamizar e não ficar olhando muito para a cara do professor, né? O professor não é muito bonito. Se o professor fosse bonito, aí vale a pena. Mas, enquanto isso, nós vamos olhando os slides, tá bom? Então, vamos lá? Vamos acompanhar os nossos slides? Então, a dinâmica da população mundial de acordo com as teorias populacionais. Vamos falar sobre a teoria malthusiana, dentro dessas teorias demográficas. Certo? Nós já falamos sobre essa teoria, demos uma pincelada na aula passada. Vamos mais uma vez retomar para que a gente possa entender melhor. Conforme seu estudo, né, Malthus, assim conhecido, o estudo dele, o ensaio sobre o princípio da população, o princípio, o início lá da população, quando a população no Brasil começou, né? Lá, segundo o estudo dele, a população não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Segundo o estudo dele, afirmou que a população mundial, ela crescia em um ritmo rápido, comparado por ele a uma progressão geométrica. Como é que acontece uma progressão geométrica? Vejam aí, esses termos técnicos matemáticos o professor não vai explicar, se aprofundar muito. Mas vocês podem usar essa noção. De 1 para 2, de 2 já dobra para 4, de 4 dobra para 8, de 8, 16, então, ou seja, seria numa progressão geométrica, sempre o dobro, né? Então a população vai crescendo dessa forma. Nós podemos perceber com essa pandemia que está acontecendo do coronavírus, que há essa progressão geométrica sobre a disseminação do vírus. É um exemplo que o professor está dando, né? Que há essa disseminação. Por quê? Porque também é referente à população. Então, a disseminação, ela acontece também nessa proporção, nessa progressão geométrica. Uma pessoa se contamina e passa para duas. Duas pessoas estando contaminadas, cada uma vai passar mais para mais duas. E assim 4 pessoas já vão, e essa ramificação vai crescendo. A mesma coisa se dá à teoria malthusiana, né? Malthus, ele quis dizer exatamente isso, que a população ela cresce dessa maneira, né? Uma pessoa ela tem um filho ou 2 filhos. Ela tendo 2 filhos, então esses 2 filhos, eles vão ter posteriormente mais 2 filhos. Esses 2 filhos, eles vão ter mais, cada um vai ter mais 2, e assim totalizando do 8 e assim sucessivamente.
não é? Sempre a população vai ter esse crescimento. E a produção de alimentos, porque o ser humano ele precisa se alimentar. Então, é necessário produzir. E a produção de alimentos, ela crescia em um ritmo mais lento do que a produção da população, do que o crescimento da população. Então, a produção de alimentos, ela crescia de maneira aritmética, como 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ela não dobrava, né? Então, vejam o pulo. Então, enquanto se produzia alimentos para 5 pessoas, não é? Existia já a produção de 32 pessoas. Então, ou seja, 27 pessoas estariam sem alimentos. Então, essa foi a primeira teoria, a teoria de Malthus, né? A conhecida, a chamada teoria malthusiana. Ele concluiu que, sendo assim, faltaria alimentos para todos os habitantes da Terra, não é? Então, críticas a essa tese dele, essa tese central dele, são apresentadas. Por exemplo, ele não considerou os avanços tecnológicos, porque na época dele não existia tanta tecnologia, o avanço que nós temos nos dias atuais, né? Como vocês podem ver. Talvez vocês vendo esse vídeo, vocês vão lembrar da última aula. Ele não considerou os avanços tecnológicos, científico-mecânico, aplicados à agricultura e, consequentemente, o aumento da produção de alimentos. Então, também a produção, né? Também a produção, ela cresceu numa progressão geométrica e não aritmética, como ele previa. Ela cresceu também sendo possível saciar, né? E alimentar toda a população. Outra crítica que foi feita a essa tese dele foi que ele não considerou as reservas de alimento dos mares e dos oceanos, porque nós temos uma reserva de alimentos, os mares e oceanos, nós não utilizamos com frequência os mares e oceanos como fonte de alimento, né? E não levou em conta também outras regiões do planeta com áreas de solos férteis que pode produzir, ou seja, ele mediu tudo com a mesma medida. Ele tratou o planeta inteiro como se fosse a mesma região, né? Então essas foram as críticas que foram feitas, né, posteriormente a essa tese, né, essa teoria de Malthus, a teoria malthusiana. Aí vocês podem ver a primeira à esquerda, nessa primeira imagem, uma colheitadeira de grãos no Brasil, né? Eles colhendo grãos, e depois na outra imagem uma irrigação por pivô central em um campo de algodão. Então vejam aí o avanço da tecnologia. Então as máquinas hoje elas praticamente predominam, não é? Então, mas aí o que o neomalthusianismo alegou, né? O acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra Mundial, ele é menor nos países mais desenvolvidos economicamente. Então, esse crescimento ele é menor nos países desenvolvidos depois da Segunda Guerra Mundial e maior nos países menos desenvolvidos, não é? O Brasil ele está aí no meio, né? Ele está aí no meio. Mas, por exemplo, nós temos países africanos que não são desenvolvidos, né? São exemplos de países não desenvolvidos. Então, tende a ter um crescimento maior da população. E com isso aumenta as doenças, aumenta a fome, aumenta a miséria, né? Eu não gosto muito de falar em miséria não, porque miséria acredito que é aquela pessoa que não tem nem a dignidade. Mas essas pessoas elas não têm realmente o que comer nem como viver, não é? Então, com a redução da taxa de mortalidade, né, por conta da produção de vacinas, né,
Então, fez com que a população mundial crescesse. Né? Então, a criação, a descoberta, né, de antibióticos, das vacinas, o saneamento básico também, né? Porque com o saneamento básico, então, nós não temos contato com a urina, o ser humano não tem contato com a urina nem com as fezes, e com isso não provoca nenhum tipo de doença para aumentar o índice de mortalidade. Então, com isso, a população começou a crescer gradativamente, certo? E também teve o desenvolvimento da infraestrutura, ou seja, as cidades começaram a crescer, né? Se aglomerar e crescer. E assim a produção de empregos, de trabalho e também a economia começou a girar e as pessoas podem, assim, trabalhando também se alimentar e ter uma vida mais estável. Um grande percentual, né, outra característica é um grande percentual de jovens nos países periféricos ou menos desenvolvidos trará sérios encargos econômicos com essa mão de obra. Então vejam só, jovens nos países de periferia ou países que não são desenvolvidos, eles trazem sérios encargos econômicos, ou seja, a criminalidade aumenta, certo? Porque os jovens, eu expliquei até na última aula a vocês, que os jovens, quando eles querem comprar um tênis e não tem, eles tendem a roubar. Mas nós sabemos que roubando, nós só temos dois caminhos, ou a cadeia ou o cemitério, né? Então, não tem outro viés. Então, temos que passar por isso. Mas os jovens, eles tendem a isso, porque o país de periferia, um país periférico, ou um país que não tem desenvolvimento, ele tende a ter uma desorganização. E os jovens, como é que eu posso dizer? É perdida, né? É estragada, se estraga essa mão de obra jovem. Outra característica é a formação nos países periféricos de áreas de grande concentração de miséria, ou bolsões, como é chamado. Gerou situação de risco para o sistema capitalista internacional e favoreceu a expansão do socialismo sobre a influência soviética ou chinesa nas áreas do chamado Terceiro Mundo. Por quê? Os países socialistas, né? Porque vem todo esse trabalho, né, de apoio, de atenção a essa população. Então, vamos entender agora a ideia central dessa teoria de Malthus, né? Então, a preocupação é o excesso de gente, certo? O excesso de pessoas, a explosão demográfica, né? A explosão quer dizer assim, que não vai ter um crescimento gradual equilibrado de pessoas, onde nasce pessoas e morrem pessoas, mas, ou seja, a explosão, o crescimento, a natalidade vai ser bem maior, certo? Isso onde? Isso na América Latina, na Ásia e na África. Os encargos econômicos, não é? E países capitalistas, que se preocupam com a miséria dos países periféricos, que poderiam atrair movimentos socialistas, que é a preocupação deles. Os capitalistas, eles se preocupam muito com isso, né? Então, essa era a preocupação. E qual é a solução para tudo isso? Uma solução imposta por eles, pelos neomalthusianos. Seria o quê? Controlar a natalidade, ou seja, controlar o nascimento de novas pessoas. Então, vamos aí procurar meios nas redes sociais, na televisão, de orientar as famílias para não terem tantos filhos assim. Não permitir o aborto ilegal, né? A esterilização em massa de mulheres, ou seja, podar para que elas não possam mais ter filhos, e laqueaduras e ligamentos de trompas,
né, que faz parte desse processo de esterilização, né? Então, o professor, um pouco antes, ele falou sobre reprimir o aborto ilegal, né? Ou seja, não reprimir os abortos ilegais. Não reprimir, o que está acontecendo? Que qualquer pessoa pode chegar no hospital e não só em caso de estupro, mas chegar e dizer assim, eu não quero ter um filho, porque eu já tenho 3, 4, não quero ter esse, e abortar. Então, essa seria a solução. Mas nós sabemos que temos aí os grupos de pessoas conservadoras que lutam contra isso. E assim, o aborto em alguns países ele é legal, né? Mas existe aí uma série de, como é que eu posso dizer, de situações que precisam sim, ser enquadradas para que esse aborto ele venha a acontecer, certo? Então, segundo essa tese central, um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas de pobreza, de fome e miséria, ligadas a elevadas taxas de natalidade, né? Ou seja, crescendo muita gente, nascendo muita gente e não morrendo, sendo assim a população cresceria demais, não teria alimento e trabalho para todo mundo e com isso haveria essa desigualdade social, né? O aumento da pobreza, da fome e da miséria, certo? Então, aí nós temos alguns métodos, né, contraceptivos, né? Vocês que estão no 8º ano e vocês que são da 4ª fase da EJA podem e talvez até já conheçam alguns desses métodos, né? Então, um deles é o oral, né? Que são os comprimidos, né? Para não ter filho. Então, vejam só como essa teoria ela influenciou, né? Então, um deles é o oral. Nesse segundo desenho, vocês podem ver um desenho esquemático dos órgãos reprodutivo feminino, né, que seria a esterilização, né, a esterilização de algumas mulheres e também de alguns homens para não terem filhos, a camisinha, não é? Temos aí esse outro método que é um ortoervas, que é uma espécie de um adesivo contraceptivo, e também a vasectomia, que também é uma esterilização do homem, né? E o preservativo feminino, né? Que é uma espécie de um anel que é colocado interiormente. Existe o de cima, vocês podem ver do lado direito, o preservativo masculino e o de baixo o feminino, tá certo? Então, esses seriam os métodos para diminuir ou controlar, né, a natalidade, né, o índice de natalidade e assim essa explosão demográfica. Então, teorias reformistas ou conhecidas também como teorias marxistas. Os reformistas ou marxistas, como falamos, que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, eles consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo aceleramento do crescimento da população. Então, quanto mais miséria no mundo, quanto mais pobreza, mais haverá esse crescimento. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm formação, elas não se informam, elas muitas vezes elas não têm nem o que comer. Quanto mais uma televisão, acesso à escola, à orientação, né? Vocês podem observar nesse mapa mundo aí alguns países, né, pela cor do gráfico. Então os que estão de azul são os países desenvolvidos, subdesenvolvidos estão de amarelo e alguns países pobres, né, que se destacam aí no mapa.
O que é que os marxistas eles defendem? Né? Eles defendem a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Né? Então, é necessário, algumas reformas para que a economia ela seja equilibrada e dividida igualitariamente para todas as pessoas, né? Para que haja essa elevação do padrão de vida. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem mais concreto para que vocês entendam. Se vocês forem morar em outro estado, por exemplo, lá vocês podem estranhar o valor das coisas. Como, por exemplo, comprar um alimento, né? Mas, professor, aqui em Belo Jardim, eu compro uma coxinha até por R$1, certo? Mas quando eu vou para outros estados, eu chego a comprar uma coxinha por R$10. Então, para que vocês percebam que a economia, ela varia muito de realidade e de regiões, tá certo? Então, uma das coisas que os marxistas defendem é isso. Essa reforma socioeconômica que tenha esse padrão de vida. Todo mundo tem esse padrão de vida igualitário. Né? Outra coisa seria a melhoria da distribuição de renda de alimentos. Né? Então, que os alimentos eles fossem distribuídos de maneira igual para o país inteiro. Né? Porque nós sabemos que algumas regiões do país são distribuídos alguns alimentos, né, de segunda escala, de que a gente costuma falar, né? Que são alimentos que não são bem desenvolvidos, que não são de boa qualidade. Então, os que são de qualidade, eles são selecionados e vão para uma determinada região onde o custo de vida lá é mais alto. E onde o custo de vida é menos elevado, então vai aqueles alimentos que são bons para ser consumidos, porém eles são de baixa qualidade. E outra coisa que eles defendem também é o aumento da escolaridade, que resultaria no planejamento familiar e na diminuição da natalidade do crescimento vegetativo. Certo? Então, ou seja, vejam a importância da escola aí, nesse eixo, para os marxistas. Né? As pessoas estudando, as pessoas sendo informadas, então altamente elas refletiriam e fariam assim um planejamento familiar. Não teriam mais 10, 12, 20 filhos, e sim, hoje teriam o quê? 1 ou 2 filhos, e com isso aconteceria essa organização. Então é isso que os marxistas defendem. Então, outra teoria, a ecomalthusiana, essa ecomalthusiana, a tese central dessa teoria está relacionada diretamente ao crescimento populacional com a degradação do meio ambiente. Por isso que é chamado de eco, né? Porque vem do ecossistema. Então, ecomalthusiana. Então, eles acham que a população crescendo, então haverá sim uma grande produção de lixo, né? E o ambiente seria afetado, comprometido. De acordo com esses ambientalistas, um rápido crescimento populacional, em especial nos países periféricos, refletiria em uma maior exploração sobre os recursos naturais, principalmente ou não renováveis. Por quê? Porque não seriam reutilizados esses materiais. Outra coisa foi um rápido crescimento da população, principalmente nos países periféricos, que provocará sérios desmatamentos nos ecossistemas equatoriais e tropicais, além de vários tipos de degradação ao meio ambiente. Outra coisa também foi o controle da natalidade, que seria de uma forma de preservar o patrimônio ambiental para gerações futuras. Ou seja, porque se eu devasto tudo, se eu destruo tudo, então vocês podem acompanhar nessa próxima imagem algumas
florestas que foram desmatadas, né? E esse empilhamento de madeira. E outra realidade aí é as casas construídas e por trás dela um pequeno serrote, onde ele está com a parte ainda com sua vegetação e outra sem vegetação, já pronta para construção de casas. Então, seguindo essa teoria ecomalthusiana, então eles visam o meio ambiente, né? E a exploração versus a exploração demográfica. Então, o meio ambiente, a preservação do ecossistema, o desenvolvimento sustentável, as reservas extrativas ou extrativistas e a ocupação racional, ou seja, organizar e demarcar bem quais os espaços que vão serem naturais e quais os espaços que vão ser ocupados pela população. Outra coisa seria o desmatamento, né? Essa explosão demográfica ela vai causar o desmatamento, a poluição, o desperdício de água, a caça e pesca predatória, a comercialização e extinção de espécies da flora e da fauna. Nós sabemos que em média daqui a 80 anos os ursos polares eles estarão extintos, totalmente extintos. E isso não tem como reverter, tem como protelar mais alguns anos. Mas um exemplo são os ursos polares, por conta do descongelamento das calotas polares, e eles não conseguem mais ter estrutura para se alimentar. Então, com isso, acontece a extinção de algumas espécies. Nos países periféricos, as carências sociais são tão grandes que as preocupações ecológicas estão quase restritas às camadas social média. Por quê? Por conta exatamente disso, desse desequilíbrio, né? Então causa todo esse processo de carência, né, da população periférica. Então os países centrais do capitalismo usam as questões ecológicas para conseguir concessões políticas e comerciais dos países periféricos. Exatamente para isso, porque os países mais desenvolvidos, eles não têm nenhum espaço mais ambiental, né, ecologicamente falando. E eles precisam de espaço para estimulam e incitam as pessoas para desmatar, para construir, sem se preocupar com os danos futuros. Aí vocês podem ver nesse próximo slide uma estrutura etária, né? E sexual mundial, a nível mundial. A estrutura etária e sexual é uma representação gráfica quantitativa que expressa o número de habitantes de uma determinada região, de uma cidade, de um município, estado, país ou do mundo, né? Essa estrutura aí, ela identifica a taxa de natalidade e de mortalidade, além da expectativa ou esperança de vida, tá certo? Então, vocês podem ver a idade de 0 a 100 anos, que seria o auge, né? Então, de um lado, do homem, e do outro, do lado direito de vocês, do vídeo, a mulher. Então, essa é a base. Então, essa seria a visão dessa estrutura etária. Sexual, porque se vocês observarem essa linha que corta no meio, ela está mais para a esquerda do que para a direita. E supõe-se que existe mais, a população ela é mais feminina do que masculina. Ela também expressa a fase de transição demográfica, ou não, em que se encontra uma determinada população. A estrutura etária e sexual revela também certos eventos sofridos
por uma determinada população que pode modificar o seu perfil demográfico. Guerras ou grandes conflitos, epidemias, como nós estamos vivendo agora, e crises econômicas. Então, isso tudo pode ser alterado, pode ser sofrido, não é? Então, aí nós temos aí outro gráfico, não é? Onde vai nos mostrar exatamente isso, tanto o de homens como o de mulheres. Homens, vocês vão encontrar o que são verde, e mulheres. Então, no estágio 1, a expansível. No estágio 2 também, né? No estágio 1 tem uma elevada taxa de natalidade, quebrada rapidamente em cada grupo, igualmente, né? De idade, devido à alta taxa de mortalidade. Então essa é a expectativa de uma vida curta. Já na segunda, uma elevada taxa de natalidade, quebrada na taxa de mortalidade. Certo? Então, ela vai com essas expectativas de vida, ela também é um pouco maior, né, nesse estágio aí. Já olhando por esse ângulo aí estacionário, certo? Olhando por esse ângulo do estágio 3 estacionário, seria o quê? A taxa de natalidade em declínio, porque ela sobe e depois ela vai descer, né? Uma baixa taxa de mortalidade, mais pessoas vivendo a velhice. E na baixa taxa de natalidade do contratante, do estágio 4, seriam uma baixa taxa teria uma taxa de natalidade, uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade. E uma maior taxa de dependência, de expectativa de vida. A forma de estrutura etária e sexual de um determinado país está associada ao grau de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. As modificações que ocorrem com o passar dos anos de uma estrutura etária e sexual revelam a sua tendência demográfica. A estrutura etária e sexual tem reflexos importantes na economia e na sociedade. Então, eis a importância dos gráficos e estar acompanhando. Vocês estão vendo aí esses gráficos para que vocês possam entender. De um lado os homens, de um lado as mulheres. E vai variando a cor de acordo com a idade, né? Então, se vocês observarem entre 20 e 24 anos, né? Então vejam que a maior população é entre 20 e 24 anos. Depois ela vai tendo um declínio. Quando chega nos 80, ela diminui, né? Então, os movimentos migratórios mundiais referem-se aos deslocamentos da população dentro de um determinado espaço geográfico de um mesmo país ou dentre outros países. E trata-se de um importante componente da dinâmica demográfica mundial. As migrações elas estão se constituindo no elemento mais importante da vida de grandes contingentes populacionais, podendo ocorrer de uma forma espontânea ou de uma forma forçada. A migração forçada, ela corresponde aos deslocamentos que são realizados involuntariamente pelos habitantes de uma região, como o que aconteceu como por exemplo, né, o que aconteceu, que ocorreram entre os séculos do século XVI ao século XIX, devido ao tráfico negreiro, que transferiu por meio da força, né, por isso que é a migração forçada, mais de 40 milhões de habitantes do continente africano, principalmente para a América colonial. E a migração espontânea dizem respeito aos deslocamentos realizados voluntariamente, ou seja, não é forçado, é voluntário, pelos habitantes de uma determinada região, que desejam viver em outras regiões, como o que aconteceu durante o século XIX para o século XX e parte do século XX,
quando mais de 60 milhões de habitantes do continente europeu migraram para os continentes americanos. Né? Como nós sabemos que aqui no Brasil mesmo vieram bastante. Muitos europeus vieram para aqui no final do século XIX para os meados do século XX. Então, as migrações estão relacionadas diretamente a vários fatores causados por causas ou origem, como por exemplo, a política é um desses fatores, outro fator é o fator religioso, os fenômenos naturais, né, por conta de alguns maremotos, terremotos, né, tsunamis. Então muita gente migra, vão para outros lugares. A economia, a questão social, as étnicas, culturais e também psicológicas. As pessoas mudam de regiões para tentar viver melhor e ter uma boa qualidade de vida. As migrações, elas podem ser externas, ou internacionais. Tá certo? Elas correspondem às que ocorrem de um determinado país para o outro, sem retorno, né? Migrações externas ou internacionais. E as migrações internas ou regionais, elas correspondem ao deslocamento humano dentro de um mesmo país, de um estado para outro, de uma cidade para outra, de uma comunidade para outra. Qualquer deslocamento populacional, ele traz consequências demográficas nas regiões de atração, com o aumento do contingente populacional, enquanto nas regiões de repulsão ocorre uma redução do contingente populacional. Então, pessoal, eu deixo para vocês aí esse diagnóstico do conhecimento, essas atividades, onde vocês, aí no final do vídeo, né, poderão acompanhar e poderão, respondendo assim, repassarem, fotografarem e repassarem para o professor de vocês. Fica para vocês essa lembrança de que vocês devem ser responsáveis, né, por essas aulas remotas, devem ter consciência. Eu peço que vocês tenham essa consciência, que os pais também ajudem, vocês da EJA também não se desmotivem, não desistam, né, porque estamos passando, estamos superando, né, e vamos passar. Com a graça de Deus, todos nós vamos passar por isso e daqui a pouco nós vamos nos encontrar mais uma vez, reencontrar nossos amigos, nossos professores. Então, vamos aproveitar esse momento de aprender em casa, de conhecer o mundo de casa, né? Por conta das nossas tecnologias. Eu sei que alguns de vocês não têm todo esse desenvolvimento tecnológico em casa, mas a gente dá um jeitinho e a gente consegue chegar lá. Vamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, tá bom? Então, um abraço para vocês e fiquem com Deus.